Muito bem, meus queridos. Vamos abrir novamente, então, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E hoje nós vamos continuar a parte introdutória, mas agora já olhando para esses versículos. Na última oportunidade, nós trouxemos um esboço geral da carta, um contexto histórico dessa carta. Falamos alguma coisa sobre esta igreja, o relacionamento de Paulo com esses irmãos, uma igreja que Paulo não conhecia, Paulo não a fundou, Paulo não a havia visitado ainda. E é interessante isso, né? Estava estudando sobre essa carta essa semana, e um comentarista ele trouxe a seguinte ideia: olha, devemos agradecer a Deus, porque impediu de Paulo visitar essa cidade no momento que ele queria, impediu Paulo de visitar essa igreja em Roma no momento que ele queria, porque por causa disso, Paulo precisou escrever àqueles irmãos. Se Paulo os houvesse visitado, convivido mais entre eles, talvez essa carta seria bem diferente daquilo que nós temos hoje. Mas essa carta aos Romanos é a carta mais robusta doutrinariamente do Novo Testamento. Nós já salientamos bastante isso. E de fato, as doutrinas do Evangelho que são apresentadas aqui, talvez não seriam apresentadas desta forma, se Paulo tivesse um contato mais próximo, mais cordial com essa igreja. Como as demais cartas, Paulo muitas vezes escrevia para trazer atenção, para trazer alguma correção naquelas igrejas que ele conhecia. Essa carta não, ela não está abordando essa situação, pelo contrário, ela vai fazer uma apresentação daquilo que Paulo prega, do evangelho que Paulo prega, e nesse sentido, então, nós podemos compreender e ver a ação do Espírito Santo movendo Paulo em uma direção muito diferente das suas demais cartas, tratando aqui de forma bastante doutrinária, bastante robusta, bastante profunda das doutrinas do Evangelho. Tudo isso nós já comentamos na introdução que nós fizemos sobre essa carta. Hoje nós vamos continuar, nós vamos ler novamente os primeiros 7 versículos dessa carta, contudo a nossa meditação ficará restrita apenas ao versículo 1 hoje, tá bom? Então nós vamos ler os primeiros 7 versículos de Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aqui, que Deus continue abençoando a sua palavra aos nossos corações. Não há nenhuma carta cuja introdução, o prefácio, seja tão grande como a carta aos Romanos. Desde o versículo 1 até o versículo 15, essa é a introdução dessa carta. Paulo vai falar dele, Paulo vai falar dos destinatários, os romanos, o que ele conhecia daquela igreja, e Paulo vai falar também da situação, saudando aquela igreja, saudando aqueles irmãos. De todas as cartas do apóstolo Paulo, essa é a que traz a maior introdução, a maior saudação, o maior prefácio de todas as suas cartas. E claro que Paulo assim age por causa, era uma igreja que ele não conhecia, embora conhecia várias pessoas que frequentavam aquelas igrejas em Roma, aquelas igrejas locais. Contudo, Paulo não conhecia presencialmente aqueles irmãos. E desta forma, então, Paulo ele aumenta a introdução, ele aumenta a saudação, o prefácio dessa carta,
antes dele entrar nos assuntos específicos. Então, de todas as cartas do apóstolo Paulo, isso é algo peculiar da carta aos Romanos. E por causa disso, dessa introdução dessa carta, do prefácio dessa carta ser tão mais elaborado, nós temos vários elementos aqui importantes na apresentação do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos, como disse, ficar apenas no versículo 1, onde nós vamos encontrar as credenciais do apóstolo Paulo, como ele se apresenta, quais são as credenciais que o apóstolo traz consigo aí, quando ele vai se apresentar a essa igreja em Roma pela primeira vez através dessa carta. Então nós vamos ficar apenas no versículo 1, não se preocupem, nós não vamos estudar cada domingo um versículo só. Semana que vem a gente vai andar um pouco mais, caminhar um pouco mais, não se preocupem. Mas eu achei muito importante trazer esse destaque aqui no versículo 1, porque nós precisamos de algumas informações muito importantes e fundamentais que nós encontramos aqui. E há algumas lições e termos aqui que são usados pelo apóstolo Paulo, muito necessários de que eu e você compreendamos nesses dias, tá bom? Então vamos considerar isso. A primeira coisa, a primeira palavra que aparece aqui é quem escreveu a carta. Paulo. Essa é a primeira coisa que é nos apresentada nessa carta. Paulo. Ele é o autor dessa carta. Nós sabemos que ele não foi o portador dessa carta, não foi ele que levou essa carta até a igreja em Roma. Provavelmente, muito provavelmente, quando você ler o capítulo 16, você vai descobrir que foi uma irmã chamada Febe, uma serva de Deus, que foi a portadora dessa carta tão importante. Foi aquela irmã Febe que muito provavelmente levou essa carta à igreja em Roma. Contudo, Paulo foi o autor, o escritor desta carta. Agora, quem é Paulo? Ou melhor, quem foi o apóstolo Paulo? É muito importante nós começarmos dessa forma bastante básica. Paulo, seu nome grego, também chamado de Saulo, seu nome judeu, foi um homem que nasceu muito provavelmente na mesma época do Senhor Jesus Cristo. Então eles cresceram, não vou dizer que cresceram juntos, mas cresceram na mesma época, tá? Paulo, ele cresceu em Jerusalém, ele foi instruído de forma prática, de forma oficial no judaísmo. Paulo, ele cresceu então para ser um religioso, se nós podemos dizer, né? Ele foi desde criança levado, ensinado aos pés de Gamaliel, um grande rabino entre os judeus, um grande professor entre os judeus. Então, Paulo, ele teve uma formação acadêmica muito forte, muito firme, muito embasada no judaísmo. Então ele teve-se uma educação formal, hoje nós poderíamos dizer, né, ele fez uma escola, uma formação acadêmica muito forte, com bastante detalhes, né, com graduações e pós-graduação na área do judaísmo, se assim nós pudermos usar a expressão. Então, Paulo, ele cresceu dessa forma. Ele mesmo diz, olha, eu, sendo da tribo de Benjamim, judeu de judeus, ele era judeu de nascença mesmo, contudo ele ainda tinha a nacionalidade romana. Então Paulo, ele tinha uma dupla cidadania, era judeu, mas também tinha a cidadania romana. Isso é importante a gente saber. Explica alguns detalhes ali que nós encontramos no livro de Atos. Mas Paulo foi criado dessa forma. Paulo fazia parte de um determinado ramo do judaísmo, que eram os fariseus. De todos aqueles que seguiam, né, que praticavam o judaísmo, nós tínhamos alguns grupos religiosos, alguns grupos denominacionais, como os saduceus, os escribas e os fariseus. Os fariseus era o grupo mais restrito, era o grupo mais, podemos até dizer, mais importante dentro do judaísmo. Eram bastante legalistas, bastante metódicos, e nesse sentido Paulo foi criado para ser um fariseu. Essa era a forma como ele se apresentava, e
no que diz respeito ao judaísmo no qual ele estava inserido, aquele que ele mais se identificava. E dessa forma, então, o apóstolo Paulo, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, e os irmãos, em Atos capítulo 2, sendo batizados pelo Espírito Santo, então dando início à igreja do Senhor Jesus Cristo, e o evangelho então ali começa sendo pregado em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, Samaria, e o evangelho vai se espalhando conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo, segundo a obediência daqueles primeiros irmãos. O apóstolo Paulo, então, ele se viu perseguidor, se tornar um perseguidor com afinco, com ódio dos cristãos. Ele mesmo, e aqui no livro de Atos você vai ver uma terminologia que os cristãos, embora tenham sido denominados dessa forma em Atos capítulo 17, contudo, os cristãos eram conhecidos também como o caminho. E o apóstolo Paulo, então, era perseguidor do caminho. No seu testemunho que ele dá, por exemplo, em Atos capítulo 26, ele vai dizer que ele ia por todas as cidades prendendo cristãos e sentenciando cristãos à morte. Paulo, ele era um homem muito mau. Paulo, ele era um monstro. Paulo, ele era um assassino. A sua formação religiosa levou ele a se opor de uma forma muito, muito grande contra os cristãos. Ele ia de cidade em cidade prendendo. Em um outro testemunho, Paulo diz que ele forçava cristãos a blasfemar o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para você forçar um cristão naquela época a blasfemar o nome do Senhor Jesus Cristo, não é igual hoje não, onde nós temos cristãos tão rasos, tão fracos, mas naquela época em que confessar o nome de Jesus Cristo era ser alvo de perseguição violenta. Imagina o que Paulo fazia, as formas de tortura que Paulo empregava para fazer aqueles cristãos primitivos ali a blasfemarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo era um homem muito vinculado de corpo, de alma, todo o seu pensamento era perseguir, acabar com os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o apóstolo Paulo. Até o momento, então, que ele foi convertido. Até o momento, então, que o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele, em Atos capítulo 9, e por uma intervenção direta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele vai ser salvo, ele vai ser transformado, feito filho de Deus, nasce de novo ali em Atos capítulo 9, e a partir daquele momento esse grande perseguidor da igreja se torna, sem dúvida nenhuma, o grande pregador do evangelho. Deus fez uma transformação profunda, significativa na vida de Saulo, né? Na vida de Paulo. E dessa forma, então, nós entendemos e começamos a lembrar e recordar um pouco da situação. Quem era esse homem que agora está escrevendo essa carta à igreja aos Romanos? O apóstolo Paulo, ele teve revelações diretas de Deus. Isso a gente vai ler ali no final do capítulo 9, que ele precisou, depois que ele foi convertido e salvo, muitos judeus depois queriam matá-lo, ou seja, aquele que perseguia a igreja agora se tornou perseguido também, e ele precisou fugir. E ele vai passar 3 anos na Arábia, e ali então ele vai receber diretamente de Deus revelações. Muito dos seus escritos foi o próprio Senhor Jesus Cristo que revelou a ele enquanto ele ficou nesses 3 meses, eu vou chamar de exílio, mas não seria um exílio, mas de fato é onde Cristo estava transmitindo diretamente ao apóstolo Paulo as doutrinas do Evangelho. E dessa forma, então, quando Paulo retorna e vai iniciar novamente o seu serviço,
nós vamos ver bastante sobre isso, você vai ver, né, ler bastante sobre isso em Atos capítulo 13, quando então Paulo ele vai ser chamado pelo Espírito Santo para levar o evangelho às demais localidades. E isso tudo então nós vamos ver e nós vamos descobrir. Agora, Paulo, com certeza já era bastante conhecido e difundido o nome de Paulo em vários lugares, e com certeza a igreja em Roma conhecia já Paulo. Agora, é interessante que aqui nesse versículo 1 de Romanos 1, nós temos o apóstolo Paulo então trazendo as suas credenciais. E quais são as suas credenciais? Paulo aqui vai usar 3 expressões para se apresentar àqueles irmãos. A primeira coisa que Paulo afirma ser, a primeira credencial que Paulo afirma ser, olha aí, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso é algo que deve nos chamar muito a atenção, meus amados amigos e irmãos. Paulo, ele começa a trazer as suas credenciais. E a primeira afirmação que ele diz, eu sou um servo. Agora, é interessante e importante aqui, e desculpe prender você nesse detalhe. No Novo Testamento, no original, nós temos 3 palavras que são traduzidas para nós como servos. Nós temos a palavra diáconos, que fala de fato de um servo, de alguém que tem um serviço, um ministério. Essa, por exemplo, é a palavra usada ali na carta de Paulo a Timóteo, quando ele vai falar no capítulo 3 de diáconos, né, de servos, de ministros e de presbíteros. Então, falando da liderança da igreja, falando daqueles que agem no meio da igreja, ali Paulo vai usar a palavra diáconos, que são servos, são ministros, que agem no meio da igreja. Uma outra palavra que é usada um pouco menos é a palavra upeteres. Ela é usada, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, quando ali Paulo vai falar que ele também é um servo. Essa palavra upeteres, ela está relacionada, ela é usada fora da Bíblia no tempo de Paulo para tratar daqueles remadores que ficavam debaixo daqueles navios. Você talvez já viu isso naqueles filmes, né? Nós tínhamos o navio e ali nos andares de baixo ficava aquela fileira de remadores e todos eles juntos faziam força para conduzir aquele barco ao seu destino. Então, tenta lembrar dessa imagem que provavelmente você conhece de algum filme. Então, aqueles lá eram os upeteres. Eles ficavam remando juntos, mas eles estavam lá, escondidos, lá no fundo do barco. Eles não eram vistos, eles eram anônimos, mas eles eram a força que movia o barco. E no contexto ali de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo usa essa palavra, porque em Corinto os irmãos ali queriam aparecer, queriam se exibir. E Paulo fala, não, nós somos upeteres, unidos, mas nós estamos lá, fazendo forças. Nós, os apóstolos, Paulo fala, nós, os apóstolos, nós somos esses que estamos lá ajudando. Nós não queremos aparecer, nós não queremos nos exibir, nós queremos servir, nós queremos estar juntos. Então esse é o contexto que essa palavra aparece ali em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1. E a terceira palavra usada no Novo Testamento, e é a que é a mais usada na maioria das vezes, é a palavra doulos. Doulos. E é exatamente esta palavra que o apóstolo Paulo usa aqui em Romanos capítulo 1. Ele é um doulos do Senhor Jesus Cristo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é um doulos? No Império Romano, não na cidade de Roma, no Império Romano, havia aproximadamente, os historiadores afirmam, no Império todo, Roma dominava aproximadamente 60 milhões de pessoas. Esse era o tamanho, a quantidade de pessoas que estavam debaixo da condução
de Roma, 60 milhões de pessoas. Dessas 60 milhões, a grande maioria eram doulos, eram servos, eram escravos. Pessoas que foram vencidas nas guerras, nações, civilizações, povos, cidades que foram vencidas pelos romanos e se tornaram escravos dos romanos. Eles pertenciam aos romanos. Então, os doulos, os escravos, era o que alguns chamam de ferramentas vivas. Eram a mão de obra, eram as ferramentas que faziam o Império Romano crescer, progredir, continuar. Então, quando o apóstolo Paulo usa essa palavra, ela é imediatamente entendida e compreendida por esses irmãos que iriam ler essa carta. Paulo lhe diz, eu sou doulos, eu sou um escravo. Um escravo. Agora, escravo de quem? Isso aqui é muito importante. Ele era um servo, um escravo de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos no capítulo 6, você vai descobrir que uma pessoa, ela pode ser escravo do seu pecado, da sua carne. Ela pode oferecer os seus membros a um outro senhor, aos seus desejos, às suas lascívias, às suas concupiscências, ao seu pecado. O Senhor Jesus Cristo disse isso em João capítulo 8. Aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Não existe ser humano que não seja servo nesse mundo. Os homens podem achar e podem se considerar livres. Não são. Não são. Todos nós temos um Senhor, alguém a quem servimos. Alguns servem ao seu prazer, alguns servem à sua própria satisfação, à sua própria carne, ao seu pecado. Outros, que são libertados desta escravidão do pecado, eles se tornam servos de Deus, servos de Cristo. Todos estamos debaixo de um senhorio. Ou estamos debaixo do senhorio do pecado, ou estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro quem era o Senhor, de quem ele era escravo e de quem ele era servo. Paulo ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Paulo ele começa apresentando, trazendo essa primeira credencial que denota muita humildade. Muita humildade. Ele diz, olha, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Era dessa forma que ele se apresentou àquela igreja. Agora, ser servo de Jesus Cristo, meus amados, não é simplesmente ou não é somente um sinal de humildade e de humilhação, naquilo que diz respeito ao sentido da palavra, escravo, mas também é um sinal de honra. Um sinal de honra. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, os grandes homens do passado, eles eram chamados de servos de Deus. Servos de Deus. Meus amados, o que nós temos aqui diante de nós são realidades que são completamente contrárias ao mundo que nós vivemos. A forma como o cristianismo enxerga, considera as coisas que estão ao seu redor, a forma de relacionamentos,
é completamente oposto daquilo que nós encontramos no mundo. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Esta é a forma como o Senhor Jesus Cristo viveu. Ele mesmo afirmou em Marcos, capítulo 10, versículo 39, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é exatamente desta forma que o apóstolo Paulo se apresenta em primeiro lugar àquela igreja: eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, que nós também não desejemos ser mais nada do que isso. Se formos reconhecidos somente como servos de Deus, não há glória maior do que essa. Não busque, não deseje a glória dos homens, porque é falsa, é passageira e é temporária. Mas que nós desejemos ser vistos e reconhecidos simplesmente como servos de Deus, escravos de Deus. Escravos do Senhor Jesus Cristo. Segunda credencial que o apóstolo Paulo traz aí no versículo 1, servo de Cristo é a primeira, e ele continua: chamado para ser apóstolo. Servo, e agora ele se apresenta como apóstolo. Apóstolo. É muito importante nós entendermos o que é um apóstolo. Por quê? Porque nós, ao nosso redor, se você liga uma televisão, você vai escutar um rádio, você vai ver algum vídeo na internet, você vai ver muitas pessoas chamados de apóstolos. Chamados de apóstolos. Inclusive, muitos não satisfeitos somente com a terminologia apóstolos, eles já estão mudando essa palavra. Existem alguns que eles são chamados de paipóstolos já. Eles se autodenominam paipóstolos. Ou seja, ele é o apóstolo de todos os outros apóstolos. Agora, o que é um apóstolo? Será que de fato essas pessoas são apóstolos no sentido bíblico da palavra? Meus amados, por que Paulo era um apóstolo? O que é um apóstolo? A primeira verdade que eu e você vamos aprender sobre apóstolos é o que nós encontramos aqui. Paulo ele foi chamado para ser apóstolo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender sobre apóstolos: ninguém pode se autodenominar apóstolo. Ninguém pode desejar: a partir de hoje vocês vão me chamar de apóstolo. Isso não existe nas Escrituras. A primeira verdade que nós aprendemos é que todo apóstolo ele é chamado. Chamado. Agora, quem chama? Quem chama um apóstolo? Não é a igreja. É o Senhor Jesus Cristo. Deixa aqui marcado e volta para o livro anterior, se você puder, em Atos capítulo 1. E aqui em Atos capítulo 1, você vai descobrir quais são
as qualificações de um apóstolo. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Qual é o contexto aqui? O Senhor Jesus Cristo havia escolhido 12 discípulos, e esses discípulos seriam os apóstolos. Só para que você saiba, apóstolo significa enviado. Esse é o significado da palavra apóstolo. Então, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, de todos os discípulos que o seguiam, ele escolheu 12 para enviá-los, ou seja, serem os seus apóstolos, serem os seus representantes, os seus enviados. Então, Judas se perdeu. Nós sabemos disso. Judas se perdeu. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo. E posteriormente, depois, ele vai comprar um campo, se você ler os versos aqui anteriores. Ele vai se suicidar. E dessa forma, então, ficaram apenas 11 apóstolos. Mas o Senhor Jesus Cristo havia escolhido 12. E os discípulos, então, sentiram a necessidade de que outra pessoa ocupasse o lugar de Judas. Agora, vejam como os discípulos fizeram essa escolha desse apóstolo, desse 12º apóstolo que viria a substituir ou a ocupar o lugar deixado por Judas. Agora, em Atos 1, verso 21, Pedro fala assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, a primeira qualificação de um apóstolo eram pessoas que andaram com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Meu amado, tem como ter apóstolo hoje? Verso 22. Começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então, notem que a escolha do apóstolo que viria a ocupar o lugar de Judas, ela tinha limites muito claros. Não era qualquer pessoa, qualquer discípulo. Era alguém que tinha acompanhado o Senhor Jesus Cristo aqui no seu ministério terreno. E é dito mais, alguém que começou a acompanhar lá do batismo até o dia que ele foi assunto aos céus. Então, alguém que esteve praticamente todos os momentos, viu a crucificação do Senhor Jesus Cristo, viu a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, isso é importante, até quando ele retornou para os céus. Continuando o versículo 22, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E aqui Pedro ele é enfático, olha, ele tem que ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Porque se de fato a ressurreição de Cristo, meus amados, é fundamento singular do cristianismo. E o apóstolo que viria a ocupar o lugar de Judas seria alguém que também tivesse visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Verso 23. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E aí vem a escolha, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançando sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Então Deus direcionou aquele sorteio em Matias, e agora então ele vai ocupar o lugar de Judas e se tornar então um dos 12 apóstolos. Agora, viram como foi feito essa escolha e quais eram os limites de um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo? E alguém pode perguntar, mas e Paulo? E Paulo? Cadê Paulo aqui? Paulo não andou com o Senhor Jesus Cristo.
Paulo não foi testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Será? Paulo, de fato, não foi testemunha naquela semana após a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, ele teve um chamado muito diferente e pessoal do Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia, se você puder, em 1 Coríntios capítulo 15. E esse capítulo dessa carta é um dos capítulos que eu mais aprecio, porque o apóstolo Paulo vai tratar da doutrina da ressurreição. E vai colocar essa doutrina como pilar fundamental do cristianismo, como diferencial do cristianismo. E ele vai começar falando, então, afirmando e mostrando que, de fato, existe ressurreição e que, de fato, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E ele vai trazer uma lista de testemunhas que no dia, ou na época em que ele estava escrevendo essa carta aos Coríntios, ainda muitos estavam vivos. Ou seja, Paulo ele fala, olha, eu vi o Senhor Jesus Cristo e aquelas pessoas também viram. Se vocês quiserem conversar com elas, elas vão dar testemunho. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, de fato, é um evento histórico, comprovável por testemunhas oculares. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. Olha, como alguns estão falando que não existe ressurreição. Veja um exemplo da ressurreição do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Várias pessoas viram ele. Muitas dessas pessoas ainda estão vivas, vocês podem falar com elas. São testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Como vocês afirmam que não há ressurreição? E ele vai citar o seu próprio caso. Olha aí, capítulo 15, versículo 8. E afinal, depois de todos quem? Se você ler os versos anteriores, você vai ver que Paulo faz uma lista de irmãos, de apóstolos, de pessoas importantes dentro da igreja naquela época. Uma lista, inclusive, de 500 irmãos que viram o Senhor Jesus Cristo de uma vez. Então havia muitas pessoas que haviam testemunhado a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora ele fala, no final, eu fui o último. Depois de todos, olha o verso 8, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então Paulo aqui, ele vai testemunhar. Ele foi testemunha ocular. Ele viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Quando foi que Paulo viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado pela primeira vez? Atos capítulo 9. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele. Naquele momento, Paulo se tornou uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Mas o chamado dele foi muito diferente dos outros apóstolos, que além de virem o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, viram e acompanharam o Senhor Jesus Cristo durante todo o seu ministério. Paulo não. Paulo ele viu sim o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então nesse aspecto Paulo se encaixa. E isso pesava, porque Paulo diz aí no final do verso 8, eu também fui visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo usa uma expressão aqui, Paulo coloca como se ele fosse uma criança que nasceu fora do tempo, nasceu na época errada. Sabe como uma criança nasce fora do tempo? Então Paulo se considerava um apóstolo fora do tempo. Ele não tinha todas as qualificações que os apóstolos tinham. Contudo, Paulo ele viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele reconhece a singularidade do seu chamado para ser apóstolo. Não era como os demais, mas também não era menos que os demais, porque ele também viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas ele reconhece, olha, eu me considero, eu não nasci na mesma época que os demais apóstolos nasceram, eu nasci depois. Eu fui chamado depois para ser apóstolo. Então é essa a linguagem
que o apóstolo Paulo usa aqui. Olha o verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Essa é uma expressão muito interessante que Paulo fala acerca de si mesmo. Eu sou o menor dos apóstolos. Por que ele é o menor? Porque ele se considerava o menor. Porque ele não teve o privilégio que os outros apóstolos tiveram de andar com o Senhor Jesus Cristo. Certo? Paulo entendia. Paulo não teve o mesmo privilégio. Paulo não era salvo naquela época. Embora viveu na mesma época do Senhor Jesus Cristo. Foram contemporâneos. Mas ele não era naquele tempo discípulo do Senhor. Ele se tornou discípulo depois. Ele se tornou um apóstolo depois. Por isso ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas ele continua. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não preencho todos os requisitos de ser chamado apóstolo. Pois persegui a igreja de Deus. Então, na época que Paulo poderia ter andado com o Senhor Jesus Cristo, na época em que os demais apóstolos estavam pregando o evangelho, Paulo estava perseguindo a igreja. Então Paulo ele carregava não carregava essa culpa. Isso não é uma culpa. Mas Paulo reconhecia o que ele foi e o que ele se tornou. Isso é muito importante. Paulo ele tinha completa consciência do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Não que o seu passado o arrastava, o deprimia, não. Mas o seu passado esclarecia muito dos privilégios que ele tinha hoje. Consegue entender isso, meu amado irmão? Paulo ele olha para o passado, não vivendo o passado, mas reconhecendo no lugar que ele estava e no lugar que agora ele está. E Paulo fala, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Cristo. Mas olha o verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu não mereço, não deveria ser chamado apóstolo. Eu sei que eu nasci fora do tempo, no apostolado, mas ele conclui, pela graça de Deus, sou o que sou. Não fui eu, é a graça de Deus. E ele continua, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. São palavras muito profundas que o apóstolo Paulo traz aqui. Paulo diz, olha, eu reconheço a minha posição inferior a eles, mas eu reconheço que a graça de Deus trabalhou em mim e eu trabalhei muito mais do que eles. Em que sentido Paulo trabalhou mais do que os outros apóstolos? Paulo foi escolhido por Deus para levar o evangelho ao mundo dos gentios. Foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo que espalharam o evangelho para todo o mundo conhecido. Isso era, como a gente vai ver daqui a pouco, o propósito que Deus tinha para o apóstolo Paulo. E mesmo ele reconhecendo a sua posição diante dos demais apóstolos, ele também reconhecia que era Cristo, a graça de Deus, quem o movia, quem o sustentava e quem o fazia progredir no evangelho. Isso é algo fenomenal. Essa consciência que o apóstolo Paulo tinha do seu ministério, da sua posição. Mas ele é um apóstolo. Nascido fora do tempo. Não tinha todas as qualificações. Mas ele era um apóstolo. Porque Cristo o chamou para ser apóstolo. Agora, é interessante, meus amados, com relação ainda à questão de apóstolos, que Paulo menciona que os apóstolos eles se tornaram o fundamento da igreja.
os apóstolos eram considerados dons que Deus dá à igreja. Se você vai ler isso em 1 Coríntios capítulo 12 e em Efésios capítulo 4, naquela lista de dons, o primeiro dos dons mencionado é o dom de apóstolo. Era um dom necessário, era um dom fundamental para que por eles a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse edificada, fosse construída. Foi por meio dos apóstolos que o Novo Testamento foi revelado. Foi revelado. Então, conseguiu, meu amado, entender o que é um apóstolo no sentido bíblico da palavra? O que é a posição do apóstolo? Quais são as qualificações de um apóstolo? Diante de tudo exposto, a próxima conclusão que nós podemos chegar é: não existe apóstolos nos dias de hoje. Talvez alguém possa dizer: não, mas apóstolo não significa enviado, então em um aspecto todos nós somos apóstolos. Sim. Em um aspecto secundário do significado da palavra, todos os cristãos são apóstolos, no sentido de que são enviados ao mundo para pregar o evangelho. Mas a palavra usada no Novo Testamento, ela é usada em alguns lugares dessa forma, significando simplesmente enviados, é verdade. Mas no sentido da palavra como um dom, uma posição dentro da igreja, um lugar de destaque, destaque não no sentido de, tentem entender, meus amados irmãos, não no sentido de exibicionismo, mas de uma posição de liderança dentro da igreja, isso não existe mais. Isso não existe mais. Não existe apóstolo que tem liderança hoje sobre qualquer igreja, religião. Não existe. Alguém certa vez disse, olha, apóstolo bom é apóstolo morto. Em que sentido esse irmão disse isso? No sentido de que apóstolo, no sentido bíblico de liderança, de fundamento da igreja, já estão todos mortos. Já estão todos mortos. Então, apóstolo bom, meus amados, é apóstolo morto. Foram homens que Deus usou para trazer os fundamentos da igreja, para trazer os fundamentos do cristianismo, para trazer os fundamentos da revelação de Deus, para trazer os fundamentos do Novo Testamento, durante aquele tempo em que eles estiveram aqui. E depois que João morreu, provavelmente o último apóstolo, João viveu mais de 90 anos, depois que João morreu, não houve mais apóstolos. Então, meu amado, se você tem sido abordado, se você ouve, se você escuta, olha, apóstolo fulano de tal, não sei o que é apóstolo, isso não existe mais. São simplesmente homens que se autodenominam dessa forma, querendo usar da sua posição para, de alguma forma, ter alguma autoridade, exercer algum domínio sobre aqueles que estão debaixo dele. E normalmente essa autoridade e esse domínio não são em amor. Não são em amor. São homens que são exploradores da igreja. Então, muito cuidado. Muito cuidado com isso. Agora, a terceira e última credencial do apóstolo Paulo, aí voltando para Romanos capítulo 1. Então ele é servo de Jesus Cristo, primeira credencial, chamado para ser apóstolo, segunda credencial, separado para o evangelho de Deus. Paulo ele foi separado. Separado. Deus ele tem propósitos, meus amados, na vida de cada um de nós. Deus ele não trabalha com rascunhos. Deus trabalha com propósitos e como Jó diz, nenhum dos seus propósitos
podem ser frustrados. Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo. Abra comigo em Romanos 9, versículo 15. Se você puder, se não puder, pode só acompanhar aqui a leitura. Lá Atos 9, versículo 15. Atos 9, versículo 15. Depois você pode ler esse capítulo em casa aí. É o capítulo que vai narrar a conversão do apóstolo Paulo. E no versículo 15 o Senhor diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo. Seria através do apóstolo Paulo que o mundo dos gentios seria alcançado pelo Evangelho de Deus. Ele vai falar muito sobre isso, escrevendo a sua carta aos Efésios. Fala desse mistério que estava oculto no passado e de que ele, Paulo, se tornou ministro primeiro de levar o Evangelho às nações, de levar o Evangelho àqueles fora do povo de Israel. Paulo afirmou isso, Paulo cria nessa realidade, Paulo foi chamado com esse propósito, Paulo falou, então eu fui separado. A palavra separado aqui significa colocar limites bem definidos. Paulo tinha bem definido por Deus o seu propósito. Agora, isso é muito importante, meus queridos. Talvez você que esteja nos ouvindo aqui. Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo, como nós dissemos no início da nossa mensagem, era um monstro. Era um assassino. Era um torturador dos cristãos. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito para ele. Deus salva a vida desse homem. E Paulo agora se torna o principal pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O principal instrumento, o principal vaso para levar o Evangelho às nações. Eu já pensei isso. Talvez você já tenha pensado, você olha para uma pessoa e pensa, essa pessoa não tem jeito mais. E essa pessoa não tem jeito, não tem solução. Se você olhasse para o apóstolo Paulo naquela época, você ia pensar a mesma coisa. Esse homem não tem jeito. Esse homem não tem solução. Um homem cruel, um assassino, um torturador, não tem solução. Meu amado, Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, salva todo aquele que crê. Não há ninguém que está fora do alcance da salvação e do perdão do Senhor Jesus Cristo. Não há pecado que não possa ser perdoado e justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, quando você confia, quando você crê nele. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Mas ele vai dizer, mas eu fui salvo pela graça. Isso deve ser de incentivo para nós, a orarmos ao Senhor para a salvação das almas humanas. Deus pode, meus amados, Deus tem todo o poder, se for da vontade dele, nenhum dos seus propósitos. Se Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus pode fazer. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é soberano, e nós cremos na soberania do Senhor. E Paulo, ele vai dizer, eu fui separado. Separado. Deus tinha um propósito na sua vida. Ele vai mencionar algo sobre isso, escrevendo a sua carta aos Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele vai falar
Ele vai reconhecer essa separação, inclusive ainda no ventre da sua mãe. Ele diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo, olha, quando eu fui chamado, quando eu fui separado e eu reconheci que Deus tinha um propósito já desenhado para mim, mesmo antes de eu nascer, eu não consultei carne, não consultei sangue, não consultei aqueles que eram apóstolos antes de mim, como ele mesmo já afirmou, olha, eu fui obediente. Ele vai dizer, eu não fui desobediente à visão. Por isso Paulo é um servo de Jesus Cristo. O servo é um escravo, alguém que se submete, e ele fala, eu vou fazer a vontade de Deus. Meu amado, que eu não sei qual é a sua situação e talvez você tenha começado a sentir o peso das suas escolhas, o peso de você estar longe de Deus, o peso de viver uma vida longe da graça do Senhor. Paulo vivia dessa forma e Paulo foi completamente salvo da sua vã maneira de viver. E quando nós olhamos para o testemunho do apóstolo Paulo, devemos nos animar, porque de fato a salvação, o perdão de Deus está à disposição, está ao alcance de todo aquele que crê. Por isso Paulo ele vai se apresentar a estes irmãos dessa forma. Servo, fui comprado, fui salvo mediante o preço de sangue. Olha, fui chamado para ser apóstolo. Eu não tinha essa autoridade, Deus me deu essa autoridade. E fui separado para o Evangelho de Deus. Fui escolhido. E não há nada no mundo semelhante. Não há nada no mundo que se iguala ao privilégio de pregar o Evangelho. Não há mensagem mais importante na face da terra do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E sobre o Evangelho de Deus, nós vamos ver semana que vem. Paulo ele vai continuar aí versos 2 até o versículo 7 falando do Evangelho. A origem do Evangelho e a operação do Evangelho. E sobre isso, se Deus permitir, nós vamos ver domingo que vem. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações e que o Espírito Santo dele nos ajude a entender e compreender de fato essas realidades, essas verdades preciosas que nós temos aprendido nessa manhã. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra, de fato, nos ajuda a conhecer a verdade, a nos desviar da mentira tão comum nos nossos dias. Obrigado, Senhor, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, como o Senhor transformou a vida desse homem. Um homem que estava completamente perdido nos seus próprios raciocínios nulos, nos seus pensamentos obscuros, a ponto de perseguir, matar, torturar aqueles que confessavam Jesus Cristo. Nós ficamos maravilhados com a Tua graça em salvar um homem como esse. E, ó Pai amado, nós ficamos maravilhados com a Sua graça em equipar um homem como esse para ser um servo do Senhor. Para ser um apóstolo, para servir de uma forma separada, fazendo a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor também possa salvar alguém nessa manhã pelo Evangelho.
Que o Senhor possa fazer-nos servos fiéis, dedicados ao Senhor, com o único desejo de fazer a Tua vontade, ó Pai, de cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, novamente por esse tempo. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu favor, sobre todos aqueles que nessa manhã tiraram alguns minutos para ouvir a Tua palavra. Guarda eles, Senhor, proteja eles. Fica conosco, ó Pai, agora no restante desse dia nós oramos com muita gratidão, sempre no nome precioso do Teu Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, que Deus possa guardá-los, abençoá-los e protegê-los. E se o Senhor nos permitir, então, semana que vem, nós vamos continuar os nossos pensamentos aqui na Carta aos Romanos. Que Deus nos abençoe.